Olá, sejam bem-vindos à série de lives aqui da Cerebral Influencer. Na noite de hoje, a minha convidada é a Beatriz, que é fonoaudióloga, e a gente vai conversar um pouquinho então sobre a reabilitação da audição, né? Quais são as possíveis reabilitações para uma pessoa que tem dificuldade de audição, e vamos falar então um pouquinho também sobre isso, sobre essa questão de audição, avaliação, como lidar com isso, como saber o que está dentro do esperado e o que não está. Oi, Bia, tudo Oi, bom? Ná, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo e você? Muito Tudo prazer tê-la aqui, ótimo. viu? Uma alegria. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite, Ná. Ai, obrigada a você. Bia, queria que primeiro você se apresentasse. Eu falei para o pessoal que você é fonoaudióloga, mas se você quiser dizer mais especificamente aquilo que você faz, fica à vontade, tá bom? Falo sim, Ná, obrigada. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer o seu convite. É uma alegria poder contribuir aqui para o seu, para sua, pro Cerebral Influencer, né? Esse nome super bonito e super especial também. E é bom a gente sempre sair um pouquinho da zona de conforto, né? Ouvir um pouquinho outros profissionais, sempre, cada um com a sua expertise, é sempre bom, sempre agrega muito. Então, gostaria mais uma vez de agradecer. Muito obrigada, Eu que Nath. agradeço, viu? De verdade. Bom, obrigada. Bom, então eu sou fonoaudióloga formada já agora, finalzinho do ano, eu faço 9 anos de formada pela Santa Casa de São Paulo e tenho um carinho enorme por aqueles tijolinhos, né? A gente costuma dizer que uma vez que você entra, você se apaixona por aquele lugar. E eu agradeço muito aos meus pais, principalmente pela oportunidade da formação, né? Porque foi lá que me abriram todas as portas aí para toda a área formação profissional, então eu agradeço muito a eles. E logo após aí a minha graduação, eu fiz a pós, a especialização em audiologia clínica, lá na Santa Casa de São Paulo também. Então foram 2 anos aí de experiência prática. E junto eu compartilhei com a Nicole Gudaiol, que também é fonoaudióloga, minha super amiga, super parceira. A gente compartilhou uma bolsa FAPESP na área de capacitação técnica. Então foi muito legal, porque a gente aprendeu bastante a parte prática dos exames, né? Então foi ótimo, foi muito gostoso. E aí em seguida eu resolvi fazer o mestrado, então a gente não pode parar nunca, né? Uhum. Então eu segui um pouquinho mais aí a fundo na linha de audiologia, na parte do diagnóstico. Então eu sou fonoaudióloga especialista e mestre especialista em audiologia. Então a minha experiência é bem grande nessa área, né? E hoje em dia, atualmente, eu trabalho com a parte de reabilitação auditiva, então aparelho auditivo, implante coclear, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, os dispositivos de condução óssea. Então tem bastante coisa aí no mercado para eu conversar hoje aqui com vocês e mostrar um pouquinho para vocês. Ai, que legal, Bia, perfeito. É justamente sobre isso que eu quero falar, assim, você vai dando para nós a luz, tá? Sabendo que a Tá gente não bom. é muito da área, assim, então para nós é um pouco grego, aí você explica bonitinho de um jeito que a gente entenda, tá bom? Pode deixar, Nath. Eu trouxe até um material aqui que eu vou tentar mostrar, vou Legal. tentar ilustrar. Vamos ver o que que a gente consegue. Mas quem tiver dúvida, nenhuma pergunta é básica, então pode perguntar. Se qualquer coisa, manda mensagem depois que a gente responde, não tem problema nenhum. Se uma pessoa acha que ela tá com um problema de audição, o que que ela deve fazer? Perfeito, essa pergunta é muito boa, Nath. Já começou com tudo, né? Então é super importante, primeiro passo, procurar um profissional especialista. Né? Quem que é esse profissional? É o otorrinolaringologista, um médico especialista na parte de ouvido, ou uma fonoaudióloga para pelo menos orientar e dar seguimento depois nas orientações. Né? Então, aí o médico ele vai fazer toda a orientação, vai fazer a anamnese, vai te encaminhar, fazer os encaminhamentos necessários, vai fazer a avaliação física, né? Então vai dar uma olhadinha no seu ouvido, ver como que tá, como que estão as estruturas e vai solicitar aí os exames audiológicos necessários para ele ver de fato como que tá a sua audição, né? Para a gente tentar descobrir aonde que tá essa perda auditiva, o que que está acontecendo. Existem muitas doenças que são tratáveis, seja com medicamento, seja com cirurgia, e algumas outras aí vai ser necessário um dispositivo auxiliar, como por exemplo um aparelho auditivo,
E é muito interessante, Nath, porque em 2018 saiu um levantamento da Organização Mundial da Saúde, 466 milhões de pessoas no mundo têm perda auditiva. Então é muita gente, isso corresponde a mais ou menos 6% da população mundial. Então, né, pode ser que quem esteja aqui nos assistindo conheça alguém ou sabe de algum amigo que tem um problema auditivo e que às vezes nunca foi atrás para tratar. Né? Então é super importante, assim que tiver qualquer queixa, procura um médico, procura uma fonoaudióloga para que tenha uma orientação correta. E como que uma pessoa faz para reconhecer um problema auditivo? Tanto a gente que convive com outras pessoas, quanto o próprio ser. Existem alguns sintomas, vamos dizer assim, né, que são clássicos, né? Algumas questões que são clássicas. Então, por exemplo, a pessoa que sempre aumenta muito o volume da TV. Tá. Poxa, mas por que tá aumentando? Se tá tudo silêncio, né? Se não tem ruído em volta, por que tá aumentando tanto assim o volume da TV? Então é importante investigar. Quando você pede muito para as pessoas repetirem, então, o tempo todo, não entendi, o que que foi? Você pode repetir, por favor? Quando isso é com muita frequência, é bom a gente ficar de olho, né? É importante sempre a gente ir acompanhando. Zumbido. O zumbido a gente costuma dizer que é um sintoma, ele pode ser um sintoma de perda auditiva. Então, às vezes está no comecinho ali da perda auditiva e pode vir antes um zumbido. Então, é importante, claro, né? Existem muitos motivos, mas é importante investigar se não é perda auditiva. Criança, por exemplo, quando você chama a criança e a criança não responde. É diferente de uma desatenção. A gente precisa acompanhar para ter certeza que não é um problema auditivo. Isolamento social. Foi muito engraçado, porque esse final de semana a gente era aniversário do meu afilhado, e a gente foi na casa da minha prima e o avô dele estava junto. Todos de máscara, nos cuidamos, né? E aí eu percebi que ele estava ali isoladinho, não estava interagindo com a família. E aí eu perguntei pro meu tio, né, que é o filho dele, falei, tio, ele tá com problema auditivo, né? Tem alguma coisa? Ele falou, tá, e a gente precisa avaliar. Então, idoso é super importante. Quando você perceber que o idoso está ficando muito isolado, que não está interagindo com a família, é importante investigar também se tem alguma questão audiológica por trás. Tá. Então, esses são só alguns, tá, Nath? São só alguns, assim, não, que são os não, mais... Era justamente o que eu queria, assim, pra gente ficar de olho mesmo, né? Porque são as coisas mais corriqueiras, aquelas que mais podem acontecer. E eu acho que é até legal, pra mim como profissional também, assim, às vezes eu tenho uma criança, começar a prestar atenção, porque isso acontece, né? A criança que reclama muito de barulho também é um problema? Então, na verdade, todas as crianças, até teve uma época que estava tramitando aí um projeto de lei, né, que todas as crianças deveriam passar por uma triagem auditiva antes da idade, antes da escola, então na fase pré-escolar. Então, ali com 6, 7 anos, antes de entrar no primeiro ano, já faz uma audiometria para ver como que está aquela audição. É super importante. Então, o ideal seria que todos nós, uma vez por ano, vamos no oftalmo, fazemos um exame que uma vez por ano a gente conseguisse fazer uma avaliação auditiva, porque essa audição hoje você pode estar bem, amanhã você pode ter uma infecção, várias coisas podem acontecer, né? Então é super importante avaliar. Então, independente se existe ou não, você estava perguntando da dificuldade da escola, uma criança desatenta, independente se é uma criança desatenta ou não, é super importante fazer uma avaliação auditiva anual. Hoje em dia a gente consegue, existem formas objetivas da gente avaliar a audição, né? Então a pessoa não precisa responder, por exemplo, um bebê, ele não precisa responder ao estímulo auditivo, o próprio equipamento é uma sondinha que põe no conduto auditivo e o próprio equipamento vai nos dizer se aquela criança está ouvindo bem ou se tem alguma dificuldade auditiva. Então você vê que desde o bebezinho até o idoso é possível a gente avaliar. A gente só precisa encontrar qual que vai ser o instrumento correto, né? E a audição, ela é um sentido fundamental, né, para nossa vida e principalmente para o desenvolvimento da fala e de linguagem. Então, no que diz respeito à criança, é super importante na fase pré-escolar que seja feita sim uma avaliação auditiva. E se tiver dificuldade auditiva e uma desatenção, por exemplo, ou alguma outra dificuldade na escola, isso pode cada vez se agravar mais,
Sim, né? Então porque é a linguagem super está totalmente relacionada com a forma que a gente aprende, né? A gente aprende através da completamente, linguagem na escola, né? Ah, é verdade. completamente. Tem uma pergunta aqui. Piercing na orelha pode diminuir a audição? Pode gerar problema? Não, não tem nenhum relato referente a isso, né? Na verdade, o piercing ele é muito mais estético e ele fica somente na parte de Não, mas é fora. aqui, assim, ó. Não, não tem problema. No tragos, né? Aqui a gente chama de É, tragos. Não a tem minha mãe problema. falou que perdia 5 decibéis de audição, imediatamente na hora que você furava. Ah, na verdade é muito pequeno, né? Se a gente for pensar, por exemplo, eu nunca li nenhum estudo referente a isso. Eu posso investigar para falar direitinho para vocês. Mas normalmente, tanto no tragos como aqui na que a gente chama de pavilhão auditivo, não está indo dentro da orelha, né? A não ser que tenha uma infecção causada por este piercing e isso vai afetar o seu canal auditivo. Aí pode acontecer sim de você ter uma perda auditiva e aí, nesse caso, é importante você procurar um otorrino para tratar e tirar imediatamente, né? Mas não, 5 dBs é pouquinho, não é Ah, nada muito, não é nada muito sério. quais são as principais causas, as causas mais comuns para perda auditiva, além da infecção? Então, a otite é uma coisa que também pode causar. Pode. Então, na verdade, existem várias causas. E elas podem ser o que a gente diz de congênita. Então, por exemplo, a pessoa nasceu com perda auditiva, e seja porque a mãe teve alguma doença durante a gestação, ou isso pode acontecer, tá? Ou porque o bebê, por exemplo, ficou internado, precisou ficar muitos dias na UTI, tomando medicamento. Então, pode ser que desde pequenininho, hoje em dia é lei, inclusive nós completamos em agosto 10 anos da lei da triagem auditiva neonatal. Então, é um item obrigatório hoje em dia, todas as maternidades, o convênio, e tanto o convênio como o SUS, cobrem a triagem auditiva. Então, é obrigatório. Ou ela pode ser adquirida, como você comentou, né? Então, as otites de repetição, as doenças como meningite, otosclerose, que é uma doença em que os ossinhos do nosso ouvido eles enrijecem. As mais comuns, em idoso, por exemplo, é o que a gente chama de presbiacusia. O que é a presbiacusia? É o envelhecimento dos nossos cílios do ouvido. Deixa eu ver. Ah, a foto que eu tenho aqui não tem dos cílios, mas depois qualquer coisa Tá. a gente posta bonitinho. E então é um envelhecimento natural do nosso ouvido, né, das células do nosso ouvido. Então é bem comum em idoso a gente encontrar o que a gente chama de presbiacusia. E, por exemplo, existem as perdas temporárias, Nath. Então, cera, não sei, cada um tem uma quantidade de produção de cera, né? Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que anualmente preciso ir no otorrino para fazer a remoção, porque o meu organismo produz muita cera. E quando chega uma quantidade, às vezes, muito excessiva, pode acontecer de perder a audição. Mas isso de forma temporária. Quando eu vou no otorrino, ele retira a cera, fica tudo bem. Tá, então é importante também avaliar, né? Sim, o ideal, a gente sempre, a orientação para os pacientes em relação a isso, né, em relação à cera, cada pessoa tem uma produção e cera é proteção para o nosso ouvido. Então, o ideal é a gente não colocar nada, a gente não pode introduzir nada no ouvido para tentar tirar essa cera. Então, o ideal é depois do banho, pego a toalha, pego a pontinha da toalha e passo só na parte externa, que é até onde a toalha vai alcançar. Então, hastes flexíveis, a gente costuma dizer que é proibido, porque isso pode causar, pode sim perfurar a membrana timpânica, que é a proteção na parte de dentro do nosso ouvido, e aí causar uma perda auditiva. Então, é melhor você ter uma perda temporária, né? Sim. Pela cera, pelo acúmulo de cera, e no otorrino tirar, do que você ter uma perda, às vezes, permanente, né? Não tem como saber se você está produzindo muita cera, só se você for lá e avaliar. E em Isso, casa ó. não tem como você saber, né? Não, Que perguntar. Antonieta está até perguntando, né? Como saber se estamos produzindo muita cera? Não tem como. O ideal, o correto, o perfeito, o cenário perfeito seria uma vez por ano a gente fazer uma avaliação auditiva. E quando a gente vai fazer a avaliação auditiva, é super importante fazer o que a gente chama de meatoscopia, se for a fonoaudióloga, ou otoscopia, se for o médico. Então ele vai colocar o otoscópio dentro do ouvido e vai ver como que tá ali a passagem do canal auditivo. Então, se tiver muita cera, o otorrino tem que remover essa cera, né? Então, a gente só consegue saber realmente dessa forma, fazendo uma avaliação física.
só com o equipamento necessário e tudo mais, senão... E Isso. se a pessoa espirrar muito forte, ela pode estourar a membrana timpânica? Porque eu estudei com uma menina que aconteceu isso. Então, a Só gente que ela tem um. espirrou, ela segurou, sabe? Então, esse que talvez tenha sido o problema. O espirro nunca é bom a gente segurar, porque existe um canal, a gente chama de, deixa eu ver aqui nesse desenho se dá pra ver. Ó, tem um canal que é esse daqui, depois eu vou explicar direitinho o restante, tá? Esse canal a gente chama de tuba de Eustáquio, ou trompa auditiva. Então, esse canal, ele comunica o nosso nariz com o nosso ouvido, né? Ouvido, nariz e garganta. É uma comunicação. Então, quando a gente espirra ou você segura, você está exercendo uma pressão dentro do seu ouvido e pode acontecer, sim, de ter uma perfuração. Mas isso só quando for com muita frequência. O ideal é sempre você Ah, soltar o espirro, tira todo mundo de perto, né? Agora nessa época de pandemia, tira a turma de perto ou espirra ali na roupa, no braço, mas nunca é bom segurar, porque pode acontecer sim. tá. E espirrar na máscara deve ser horrível, né? Mas não é bom, né? Porque a máscara umedece e aí você tem que Ah, trocar deve ser também, horrível. né? Tá bem que eu nunca tive vontade de espirrar, quando eu não tô de máscara. Não, o ideal é sempre tirar, tira, espirra no braço, né? Ou espirra num lencinho, se possível. Melhor seria, porque às vezes o espirro vem, né? Sentiu algum cheiro, alguma coisa desagradável, foi, soltou. Espirrar. E tem tipos diferentes de perda auditiva? Tem, o que existe, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Tudo vai depender da localização da perda auditiva. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de orelha externa, que é essa parte do ouvido que a gente consegue ver, que é o pavilhão auditivo e o canal auditivo, que é onde é produzida a cera. A gente tem a membrana timpânica, dá pra ver, aqui? Dá pra ver Tem super aqui bem. a... Ai, que bom. Tem aqui a membrana timpânica e os ossículos, que são os menores ossos do nosso ouvido. Eles ficam do nosso corpo, eles ficam aqui no nosso ouvido. E a gente tem, então aqui a gente chama de orelha média, que tá ao contrário, né? Que tá espelhado. E a gente tem o que a gente chama de orelha interna, que é a nossa cóclea, que parece muito um caracol. Nossa, E, coisa mais linda, parece que você tá vendo o fundo do mar, né? exato, é lindo e é super pequenininho. Ele tem mais ou menos, a cóclea tem mais ou menos dá uns 2 milímetros, 1,8 milímetros, então é bem pequenininho. E a gente tem aqui o nervo auditivo, que é aqui, deixa eu ampliar, que é o que faz a comunicação com o nosso cérebro. Né? Então, dependendo da localização da lesão, então, por exemplo, se a gente tem cera, uma quantidade grande de cera, eu vou estar tampando aqui a minha orelha externa. Então, a gente diz que é uma perda condutiva, é uma perda de condução. Então, o som, ele está encontrando uma barreira, né? Ele não está conseguindo fazer o caminho O natural. trajeto dele, né? Exato. Atravessar, digamos assim. Perfeito, ele está encontrando uma barreira, então é o que a gente chama de perda condutiva. A perda neurosensorial, ela é uma perda que acomete aqui a orelha interna. Então, os cílios da nossa cóclea, eles provavelmente não vão estar mais funcionando como eles deveriam. Nós temos cerca de 15 mil células ciliadas externas e cerca de 2.500 internas, então bastante célula. Mas se acontece por algum motivo dessas células não funcionarem mais, a gente tem um problema que a gente chama de neurosensorial. Ou então um problema no nervo auditivo, seja porque nasceu com um nervo auditivo que a gente diz que é hipoplásico, que é bem fininho. E existe a perda mista, que é uma mistura das duas. Da perda condutiva com a perda mista. Então ele pode acometer aqui qualquer área aqui do sistema auditivo. E aí, para cada uma delas vai ter era o que eu ia te perguntar. A gente tem tratamentos diferentes para cada uma dessas perdas. Existe. Normalmente, Nath, as perdas condutivas, elas são tratáveis. Tá. Né? Muitas vezes, claro, precisa de uma avaliação médica, mas muitas vezes elas são tratáveis. Quando chega num ponto que não é possível um medicamento ou uma cirurgia, aí a gente tem que optar, então, pela reabilitação, seja pelo aparelho auditivo ou pelos dispositivos implantáveis, que a gente vai conversar, acho que um pouquinho mais para frente também, né? Sim. E é a própria fono que consegue fazer a avaliação para diferenciar uma perda auditiva de uma agnosia auditiva? Sim, então a gente chama, na verdade, de... Não é agnosia, Nath, agora me fugiu o nome. Acho que a Anitta aqui, a Ani daqui a pouco escreve aí para mim.
Isso, mas na verdade, a Ani dá uma força aqui para nós. Mas existe sim, então, quando a gente faz o exame, a audiometria, normalmente a gente faz três exames, que é a audiometria tonal, que Tá, são os apitos, nós temos a audiometria vocal, que eu quero, vou falar e eu quero ver o quanto que o seu cérebro está respondendo para aquilo que eu estou falando, e existe a imitanciometria. Então, esses três exames juntos, a gente vai conseguir descobrir qual que é o tipo e qual que é o grau da perda auditiva. E muitas vezes o médico solicita, às vezes, outros exames, né? Vai pedir um exame de imagem, uma ressonância, uma tomografia, enfim. O médico quem define aí qual que é o melhor exame, o que, que ele vai utilizar para poder tentar fechar esse diagnóstico, né? tá, perfeito. E a agnosia também é tratável? Existe atualmente o implante coclear, que a gente Tá. chama, que popularmente é conhecido como ouvido biônico. Peraí que eu tenho uma fotinho dele aqui. Então, hoje em dia, as pessoas que têm perda profunda, severa profunda. Neuropatia, a Nicole falou. Então, neuropatia é quando você tem o nervo, ou ele você tem uma dissincronia das informações. Não, Ni, não é É a genesia. agnosia, gente. Ai, a Ana tá tentando. Daqui a pouco a gente lembra, pera lá. Nós estamos com problemas de memória aqui. Mas enfim. Ó, aqui eu tenho um modelinho de implante coclear. Dá pra ver aqui? Dá. Então, o que que acontece? Quando tem perda profunda, então quando os cílios da cóclea param de funcionar completamente, existe esse dispositivo que o médico coloca cirurgicamente, né? Então aqui, ó, eu tenho um componente interno, que a gente diz, que essa pontinha dele vai substituir as células do nosso ouvido. Então eles vão trabalhar junto com o restante, né? Então tem que ter nervo auditivo, né? Tem que tá tudo bem com o restante das informações, porque ele vai ser colocado aqui. Dá para ver aqui, Nath? Ele tem aqui Dá. o componente interno, que foi aquele que eu mostrei. Então, ó, ele vai lá na cóclea. E tem um componente externo, que é o microfone, que a gente diz que é o processador de áudio. Então, esse processador de áudio, ele recebe a informação e através aqui da antena de radiofrequência, ele vai se comunicar com a parte interna. É Então, genial isso, é muito é legal. muito legal. A tecnologia tem cada Nossa, vez avançado mais. Então, para quem tem perda profunda, né? Então, por exemplo, ao longo da história, a pessoa foi perdendo a audição até chegar numa perda profunda. Como que eu vou descobrir se a perda é profunda ou não? Fazendo os exames necessários, fazendo o diagnóstico, olha lá, ela né? falou agnosia do nervo coclear. A genesia, é isso mesmo. Então aqui, Nath, ó, aqui eu tenho um audiograma. Tá. Então, quanto mais próximo do zero, entre 0 e 25, a gente considera normal, que é onde está essa linhazinha aqui. Abaixo disso, a gente começa a ter as perdas auditivas. Então, ó, audição normal, perda leve, perda moderada, perda severa e perda profunda. Então, quanto mais próximo aqui do 120, pior vai ser a audição, né? Então, são aquelas pessoas que mesmo com o aparelho auditivo, você pode colocar um aparelho auditivo convencional, que ele não vai ouvir. E aí, então, a gente parte para o implante coclear. Ah, tá bom. O implante ele é mais recomendado nos casos que são mais severos. E isso, na verdade, é feita toda uma avaliação antes, né? Tanto a avaliação médica como a avaliação fonoaudiológica. Então, tem que ser um paciente, por exemplo, que não tem benefício com o aparelho auditivo. Ah, Isso. não Então, é, se é um. não é algo que você pode optar. Ah, eu não quero pôr aparelho, eu quero usar o implante. Não. Não, o que acontece? Ó, eu trouxe até aqui para vocês verem. Hoje em dia, tem aparelhos auditivos de diferentes tamanhos. Então, eu tenho, por exemplo, esse modelinho, que vai completamente dentro do ouvido, né? Então, muitas vezes a gente chama de intracanal, peritimpânico, dependendo do quanto que a gente vai aprofundando esse aparelho. Então, eu tenho esses modelinhos. Eu tenho esses modelinhos que hoje em dia são bem pequenininhos, aqui, deixa eu ver, aqui não ficar muito na frente, né? Que são bem pequenininhos, então eu tenho um microfone e eu tenho aqui um receptor que a gente chama, que é o que vai receber o som. Ou, dependendo do grau da perda, tudo vai depender do grau da perda auditiva. Quanto maior a perda, mais potência eu vou precisar para poder amplificar, né? E eu tenho, por exemplo, esses modelinhos aqui, que são os modelinhos que vão atrás da orelha.
Claro que aqui vai um molde, né? Eu não coloquei aqui o molde, mas vai um molde. Então, quando o paciente passa pela avaliação, a fono faz toda uma anamnese, né? É feito toda uma avaliação de qual vai ser o melhor tratamento. E a partir do momento que a gente detectou que o paciente tem uma perda que a gente considera profunda, severa profunda, e que não tem benefício, por exemplo, com esses modelinhos, que são esses modelos tradicionais, a gente acaba partindo, então, para o implante coclear, que é um dispositivo cirúrgico. Deixar claro, então, que não é o paciente quem escolhe que tipo de aparelho que ele vai usar. Dependendo do tipo de perda que ele tem, talvez ele não consiga usar esse mais interior, né? Ele tenha que ter uma parte externa de aparelho. Exato. Hoje em dia existe, eu falei aqui do implante coclear, mas existe também, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma fotinho. Não. Mas existe também um dispositivo que a gente chama de osteoancorado, que é ancorado no osso. Então ele funciona também com a parte cirúrgica. Existe cirúrgico e não cirúrgico, existem as duas opções, mas é para quem tem perda condutiva, por exemplo, ou mista, que quando coloca o aparelho auditivo, esse ouvido começa a vazar de novo, ou é um ouvido que fica muito úmido, então não dá para usar um aparelho convencional. Ou uma pessoa, por exemplo, que nasceu, que a gente chama de que é uma malformação, então nasceu sem o pavilhão auditivo, que é o responsável por conduzir o som para dentro do conduto. Não sei se vocês já viram, né? Existem as malformações. Nunca viu? Existem vários graus de malformação. Pode existir desde aqui é um pouquinho mais fechadinho, até não existir esse pavilhão. Então, como que eu vou adaptar um aparelho auditivo em uma pessoa, por exemplo, que não tem pavilhão? Né? Então, nesse caso, aí a gente parte para um outro dispositivo, pode ser implantável ou não implantável, que é o que a gente chama de osteoancorado, que aí funciona de uma forma diferente do implante coclear. Então, hoje em dia, tem opção para todos os pacientes. Sim, só não vai atrás quem realmente não quer, né? SUS. O SUS fornece, Bia, eu não tenho condições de comprar um aparelho auditivo. Vamos tentar pelo SUS. O implante coclear... Ele paga isso, caso o médico... O aparelho auditivo, não. Mas esses dispositivos implantáveis que eu comentei, que é tanto o implante coclear como o osteoancorado, o convênio cobre. Então, só que não são todas as pessoas que têm indicação, né? Então tem exato, que... porque na maioria vai ser pro aparelho, né? Porque é uma perda mais profunda, né? Perfeito, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho condições, então eu vou tentar o implantável, né? Porque o convênio cobre. Não vai ser dessa forma, né? Pode ser que realmente tem que avaliar para ver se tem condições, para ver se o seu caso é indicado. Então, ficou na dúvida? Solicita uma avaliação médica e fonoaudiológica, que daí a gente consegue esclarecer. A gente tem duas perguntas aqui. O Magic TV Insta perguntou quanto tempo dura a bateria desses aparelhos. E aí Tudo vai te passar outra pergunta. Isso. Tudo vai depender, vou pegar aqui um para vocês verem, deixa eu ver se eu consigo abrir. Tudo vai depender do tamanho do aparelho. Então, por exemplo, esse pequenininho que eu mostrei, ele usa a menor pilha que existe no mercado, que é uma pilha que a gente chama de pilha 10. Então, é uma pilha bem pequenininha. Eu não tenho aqui para mostrar, mas é uma pilha bem pequenininha. Então, esse modelinho, a pilha dura apenas 5 dias. Tá. Então, quanto maior a pilha, maior a durabilidade. Esse outro modelinho, por exemplo, que eu mostrei, que é esse que vai atrás do ouvido, ele usa uma pilha que a gente chama de 675. São as nomenclaturas. Essa pilha dura mais ou menos 14 dias. Então, até isso é importante a gente avaliar, né? Quando a gente recebe um paciente, por exemplo, para aparelho auditivo, a gente avalia para saber se ele tem condições de comprar pilha ou não, porque às vezes isso pode ser um fator decisivo. Hoje em dia existem até modelos recarregáveis, né? Então, é importante que eles, né, atentem para isso, porque... Sim, existem modelos recarregáveis, são fantásticos, são um pouco mais caros, né? Porque você não vai ter depois o investimento das pilhas. É importante, então, o paciente conversar com a fonoaudióloga e sempre ver a melhor opção, né, para o caso dele. Mas existem esses modelos recarregáveis. Então, é possível também, além de você trocar, se você não quiser ficar trocando a pilha, existe essa comodidade do recarregável. Tá, vou tentar subir aqui para pegar outra pergunta. Vê se você consegue ver, Bia, que o meu não tá subindo. Ah, aqui é Dani. Quem usa implante pode fazer ressonância magnética? Essa, né, Ná?
Perfeito, então pode sim. Hoje em dia, a gente trabalha no Brasil com 4 marcas. Praticamente todas as marcas, praticamente não, todas as marcas hoje em dia aceitam a ressonância magnética quando o paciente é usuário de implante. Cada empresa vai ter uma recomendação, então tem aquelas marcas que podem fazer ressonância magnética até 3 teslas, que a gente diz, que é a qualidade da ressonância, e tem aqueles modelos de componente interno, que são aqueles que vão dentro na cóclea, que não é possível fazer até 3 teslas, mas tudo isso tem que ser avaliado. Mas hoje em dia é possível sim. O paciente que usa implante, ele não tem restrição de vida nenhuma. É vida normal. Que legal. Pena que as pessoas têm vergonha, né, de usar, porque é uma coisa tão boa, né? Nath, é fantástico, é fantástico. Eu costumo dizer que é uma grande inovação da medicina, realmente. Porque as pessoas, se soubessem a qualidade, hoje em dia o número de implantados no Brasil não chega nem perto do número de pessoas com perda auditiva profunda, por exemplo, severa profunda, né? Então, se a informação chegasse, hoje em dia até que tem disseminado um pouco mais, mas se a informação chegasse em todos os cantos do Brasil, com certeza teríamos um número bem maior de pacientes implantados. E hoje em dia o convênio cobre, né? Isso é muito importante. O convênio cobre 100% do gasto com implante coclear e quando não tem convênio médico, pode fazer pelo SUS. Sim, então o SUS também hoje em dia fornece o implante coclear sem problemas. Mas existe uma fila enorme para isso. Hoje em dia existem vários centros SUS que fazem o implante coclear, né? Conforme os anos vão passando, tem aumentado muito o número de centros SUS. Então, por exemplo, só aqui São Paulo capital, que é onde a gente tem três hospitais que fazem. Rio de Janeiro tem um, Espírito Santo tem um, Bahia tem um. Então, hoje em dia tem de norte a sul, nordeste, norte, todos os cantos do Brasil têm centro SUS que fazem implante. Só precisa sempre passar por uma avaliação médica, né? Existe todo um protocolo que é necessário para ter certeza que o paciente é candidato ao implante. É indicado colocar implante coclear para pessoas com perda unilateral profunda? A Ni entrou num ponto importante. Sim, Ni. Hoje em dia ainda não é consenso, não são todos os médicos que operam. Então, o que a Ni está querendo dizer? Né? A pessoa tem um lado normal e o outro lado ela não escuta nada. Então, é o que a gente chama de perda auditiva unilateral. Então, uma das formas de reabilitar, quando você tentou passar por todas, e, por exemplo, um aparelho auditivo, a pessoa não tem benefício, você tentou de toda forma reabilitar antes de operar, e a pessoa não teve nenhum benefício, aí pode pensar no implante coclear. Mas ainda não é consenso no Brasil. Fora do Brasil já é feito. Aqui no Brasil a gente está ainda em fase de pesquisa, mas a gente sabe que o benefício é ótimo, mas a pessoa sempre vai ter como referência o lado que é muito bom, né? Porque ele tem um lado normal e um lado que vai ser elétrico, né? Que o implante coclear é um dispositivo eletrônico. Então, é importante você conversar muito com o paciente, trabalhar a expectativa, ter sempre a família perto, porque esse paciente vai precisar de um apoio, às vezes fazer terapia fonoaudiológica, fazer terapia com a psicóloga, é fundamental. Isso é importante a gente falar, né? Não, os pacientes candidatos, independente de ser candidato ao aparelho auditivo ou implante coclear, às vezes eles necessitam de um apoio profissional psicológico, principalmente em questão de expectativa, né? Eles acham que aquilo vai mudar a vida deles para sempre. E pode ser que mude, realmente, pode ser muito positivo, mas pode ser também que não seja aquilo que ele esperava, né? Então, Ni, é possível, mas ainda no Brasil existe ainda essa divergência, sim. Quem escolhe o aparelho que o paciente vai usar é a fono? É ela quem faz a indicação do melhor aparelho para o paciente? Não, a gente costuma dizer que o melhor aparelho para o paciente é aquele que ele vai se adaptar melhor, né? Aquele que ele vai sentir o maior conforto, é aquele que ele vai se sentir feliz, que a gente vai conseguir juntar
tudo, tanto a qualidade sonora, como, eu tô preocupado porque eu não quero um aparelho muito grande, né? Tem tudo isso. Isso é importante a gente definir o que a gente diz na seleção, né? Então, quem define é um conjunto. Nunca vai ser uma única pessoa sozinha. Não vai ser só fonoaudióloga, não vai ser só o paciente, não vai ser só o médico. Vai ser realmente um trabalho em conjunto. E claro, se um paciente com uma perda profunda vira para mim, por exemplo, e fala, Bia, é possível adaptar esse aparelhinho, né, que eu mostrei para vocês aqui, esse pequenininho? É claro que eu vou falar que não, né? A minha obrigação quanto profissional é orientar esse paciente e dizer, olha, no seu caso não é indicado esse modelo de aparelho auditivo, então vamos partir para o que é realmente indicado para você. Né? Não é melhor você já mostrar só os que a pessoa pode usar? Porque assim Pode. É que é legal, né? Que hoje em dia as pessoas têm muita informação, né? Então elas chegam no consultório, às vezes, já falando, eu vi na internet que existe aparelho com conectividade, que existe aparelho que é bem pequenininho que vai dentro do ouvido, né? Então eles já chegam hoje em dia com essa informação para nós no consultório. Então eu costumo dizer que o melhor vai ser aquele que ele vai se adaptar bem, que ele vai sentir o conforto, que ele vai se sentir seguro. Hoje em dia, existem mais de 15 marcas de aparelho auditivo, por exemplo. Como que eu vou definir qual que vai ser boa para aquele paciente? Não sou eu, fono, que vou definir. Né? Ele veio até o meu consultório, então eu vou dar as opções que eu tenho. A gente costuma trabalhar com a parte de experiência auditiva, então ele pode ir para casa, fazer essa experiência de alguns dias para ver como que é a qualidade do som, só que é um tratamento, né? Não é algo automático. Não vai ser, colocou o aparelho auditivo hoje, eu já vou entender todas as pessoas, eu já vou conseguir ouvir no telefone. Não é assim que funciona, né? É um tratamento de fato. E é importante as pessoas saberem que ouvir é diferente de entender. Né? Quem ouve é o nosso ouvido, mas quem entende é o nosso cérebro. Exato. Então, se eu tenho um paciente que chegou para mim, por exemplo, com 70 anos, ele tem perda auditiva desde os 30. Nunca usou aparelho auditivo, mas agora foi atrás porque a perda está cada vez pior. Opa, esse paciente não vai ser fazendo uma experiência de 3 dias, 7 dias, que ele já vai sair escutando todo mundo, entendendo tudo, né? Então, por isso que muitas vezes é importante trabalhar a expectativa do paciente. E aí ele faz um acompanhamento de terapia fonoaudiológica. Depois. Faz. Bom, a Gisela, que é uma fono super especial aí na área de terapia fonoaudiológica, ela completou. Sempre precisarão da terapia fonoaudiológica. Então, sempre. Claro, alguns pacientes, muitas vezes uma orientação, o paciente já fica bem, né? Mas tem aqueles pacientes que vão o resto da vida aí trabalhar a parte de entender, né? Não só ouvir. Discriminação, atenção ao som, reconhecimento. Então, tudo isso são as habilidades que o nosso cérebro vai adquirindo conforme a gente vai ouvindo. Então, se eu tenho um problema auditivo, automaticamente eu vou ter um problema que a gente diz de processamento, né? A informação não tá sendo processada da forma como deveria, né? Isabela, vou salvar sim, pode deixar, tá? Você consegue pegar depois o pedacinho que você perdeu, ficar tranquila com relação a isso. Isso. Você consegue mais ou menos explicar o que acontece? Por que uma pessoa não consegue falar quando ela não ouve? Então, o que acontece? Todos mesmo nós. Que tenha tudo, né? Tudo funcionando perfeitamente, digamos assim, na parte da linguagem. A musculatura... Perfeito. Existe um termo que é muito errôneo, que a gente costuma ouvir, que é todo surdo é mudo, surdo-mudo. Né? Não existe surdo-mudo. É raríssimo você ter uma pessoa que não ouve e que também não tem as pregas vocais. Mudo é aquela pessoa que não tem a prega vocal, é aquela pessoa que não consegue emitir o som. Né? Então, o que acontece é que quem tem um problema auditivo não escuta o retorno da própria voz. É como se nós duas, se a gente tampar a nossa audição, muda completamente a forma como a gente vai falar. Provavelmente a gente vai mudar o tom de voz, vou tentar falar um pouco mais alto, porque eu não estou tendo o feedback da minha voz. Né? Então, pacientes usuários, por exemplo, de aparelho auditivo ou de implante coclear, por que eles precisam de terapia? Às vezes eles precisam de terapia auditiva e existe também a terapia vocal, que é exatamente para tentar conciliar aquilo que ele está falando com aquilo que ele está ouvindo e vice-versa.
A, a Audi Reab perguntou, Bia, qual é o tipo de comunicação de uma pessoa surda? Ah, Linguagem de essa, sinais. legal, é a Tamires. Tamires tem super experiência também com a área de reabilitação auditiva, muito legal. Tá, obrigada por estar aqui com a gente. Então, não existe, na verdade, um tipo único de comunicação. Né? O que a gente costuma dizer, por exemplo, aqui no Brasil, a gente usa muito o português, que é a nossa língua, a primeira língua, né? E existe Libras, que é a língua brasileira de sinais. Então, cabe muito à família, a orientação dos profissionais. Existem pessoas, por exemplo, que têm perda auditiva profunda, que não foram estimuladas ou que não têm a reabilitação auditiva, nem com aparelho auditivo nem com implante coclear, e que fazem gestos, né? Ou que entraram numa escola especial, que é uma escola de língua de sinais. Então, não existe uma comunicação única, né? A família pode ser o que a gente diz de bilíngue. A criança pode ser surda, o adulto pode ser surdo, profundo, por exemplo, usar o implante, ser usuário de Libras, que é a língua brasileira de sinais, e ser oralizado. Então pode ter essa combinação. Tudo vai depender, eu costumo dizer que a família é a chave de tudo, né? Então depende, claro, da família, depende de onde a pessoa está inserida. Às vezes está no interior do Nordeste ou está no interior de São Paulo, não tem reabilitação. Hoje em dia, com a internet, é tudo muito mais fácil. A gente consegue fazer reabilitação auditiva pelo computador. Ah, Né? que bom. Existe até um projeto que é bem legal, que chama Cyber Ouvintes, que profissionais da área da saúde estão se dedicando a fazer essa parte de que a gente chama de telefonoaudiologia, né? Então, uma pessoa que mora lá no Nordeste ou que mora no interior de Minas, que não tem acesso a essa reabilitação próxima, ela pode se comunicar comigo, com a Tamires, com você, que é a parte psicológica, com qualquer profissional da área da saúde através de videoconferência. Nossa, que legal. É Isso bem é legal. ótimo. Até para brasileiros também que moram fora do país, né? Porque às vezes você mudou, só que você não está totalmente adaptado à nova língua. Então, para você, talvez você prefira, né? Passar com um profissional brasileiro, enfim. Sim, E aí, hoje em dia a tecnologia, né, tá cada vez melhor, tem nos favorecido muito nesse aspecto, né? e mudou muito a tecnologia dos aparelhos de antigamente para os atuais. Ah, com certeza, né? Com Tá. certeza. Primeiro a questão de tecnologia, né? Como a gente está dizendo, tecnologia mesmo, então microfone, tipo de microfone. Cada vez os aparelhos estão menores, né? Então a gente vê no mercado a mídia usa muito esse apelo, né? Esse apelo estético. Quanto menor o aparelho, mais a pessoa quer, porque quer. É diferente do visual, né? Você vê quantas pessoas de óculos e quantas pessoas você vê com aparelho auditivo, não é tão comum. Mas eu também paro, sabia? Porque eu já atendi pacientes que usavam e que para mim não passa batido. Porque eu acho que é algo que você tem que estar muito olhando, assim, muito de perto. Porque quando você senta de frente com a pessoa, não dá para você ver. Então, como eu Normalmente deixo o você, paciente de frente, aí eles que têm que me falar, eu uso o aparelho, falar, tá bom, porque senão eu não consigo ver. normalmente você nota quando é esses modelinhos um pouco maiores, né? Quando são esses modelos que vão dentro do ouvido, é super difícil de você notar. Só que tem que ter a indicação correta, né? É importante que seja uma perda. Normalmente esses aparelhos menores são para perdas leves, perdas no máximo moderadas. Para quem tem perda severa profunda, que é aquela audição um pouco mais rebaixada, aí fica um pouco mais difícil, né? Uhum. Mas então, a tecnologia é nesse sentido, né? Aparelhos mais discretos, aparelhos recarregáveis que eu comentei antes, aparelhos com recursos, por exemplo, conectividade direta com o celular. Isso hoje em dia acaba sendo também um apelo da mídia, né? A pessoa tá como se fosse o meu aqui, o meu fone de ouvido, ela vai estar com o aparelho auditivo, vendo todas as informações no celular. Então é muito interessante isso, é muito legal. Mas é sempre importante ficar atento, né? Porque o que existe? Como a mídia está aí, as pessoas se preocupam muito com preço, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a mídia tá esse apelo de preço com apelo visual pega muitas pessoas. Então, quando você está no Facebook, a gente, né, que trabalha com isso, os profissionais que trabalham com isso, a gente tá lá, a gente joga no Google aparelho auditivo. Né? Acontece muito de aparecer, às vezes, o amplificador.
Então, amplificador é diferente de aparelho auditivo, porque tem um apelo financeiro. O amplificador, ele custa 250, 300 reais, 350, né? Mas ele está amplificando todos os sons. Não tem registro da Anvisa, não tem uma fonoaudióloga para poder ajustar esse modelo. Então, por que o aparelho auditivo é tão caro? Né? Ele é caro, na verdade, porque tem todo um trabalho por trás do dispositivo. Não é só você pegar o aparelho e colocar aqui na orelha. Né? Existe toda uma avaliação, existe todo um acompanhamento que deve ser feito. Então, cuidado com as mídias no que diz respeito à parte de reabilitação auditiva. É sempre importante procurar um profissional. A Nicole perguntou aqui, qual a idade mínima e máxima para colocar um implante coclear? A gente costuma dizer, máxima não tem. Se tiver um paciente com 90 anos, com boa qualidade, com uma boa saúde geral, se for possível tomar ser submetido à anestesia geral, se o cardiologista liberar, com 90 anos ele pode seguir, né? Agora, o mínimo, a gente diz também que tem relação com a parte da anestesiologia. Então, o médico sempre avalia o peso da criança, por exemplo, para ver se é uma criança que já tem um peso mínimo para ela ser submetida a uma anestesia que pode durar, às vezes, 2 horas, 1h30, 3 horas, né? Enfim. Então, não tem idade mínima e máxima. Tá. Hoje, com a propagação da informação, as pessoas sabem que um aparelho auditivo custa caro, né? E a gente sabe que tem alguns que tem um preço aí, eu não sei se é exagero da minha parte falar, que equivalem a um carro popular em valor. Sabendo disso, essas empresas que comercializam esses aparelhos, elas precisam ter mais segurança, ou seja, tornou-se o aparelho auditivo muito visado para roubo. Existe isso também, até mesmo dentro do SUS, das pessoas quererem roubar por quanto vale? Tá, não, eu nunca escutei, assim, você sabe que já ouvi falar até de empresas que têm interesse, empresas seguradoras que têm interesse, por exemplo, em fazer seguro para aparelho auditivo ou para implante coclear. Mas não é nada. Pensei nisso também, porque vai que a pessoa anda de ônibus, aí ela tá com um aparelho, tipo, super caro e se alguém vai roubar, sabe? Não pode acontecer, claro, né? Existe essa possibilidade. O implante, por exemplo, os dispositivos implantáveis, eles são muito mais caros do que os aparelhos auditivos. Hoje em dia, um aparelho auditivo, ele pode variar, isso vai muito de região para região, né? Mas ele pode variar aí de R$ 2.900 até um unilateral, até 15, 20 mil reais um unilateral, né? Ou tem algumas empresas que vendem, às vezes, até um pouquinho mais caros. Então, tudo depende da marca, depende da necessidade. Então, quanto mais caro o aparelho, significa que ele tem mais recursos. Né? Então, ele tem o que a gente chama de algoritmos. São recursos para poder tornar o som cada vez mais natural, né? Vamos dizer assim. Mas não é comum ter roubo de aparelho auditivo. O que acontece é, às vezes, leva a bolsa e o aparelho estava guardado dentro. Ou o implante coclear, por exemplo, como ele tem aquele ímã, né, que ele vai aqui a parte externa, que é onde tem o microfone, e ele tem o ímã. Esse ímã, às vezes já aconteceu com um paciente nosso, de estar no ônibus, e o ímã gruda, e o paciente procura, não acha, perdeu no ônibus, em algum lugar, não sabe aonde. Então, existem empresas... Ferro, né? Que é tudo de metal. Exato. Existem empresas que estão interessadas em criar um seguro para aparelho auditivo, para implante coclear, mas não é uma realidade muito comum ainda. Talvez até porque as pessoas tenham dificuldade de comercializar isso depois, porque não é só colocar o aparelho, né? Não é. Você precisa de uma fono que vai ali, vai fazer todo o ajuste, então se você começar a comercializar isso livremente, as pessoas não vão comprar porque elas não vão ter o benefício de utilizar um aparelho. Exato. Não, e qualquer pessoa que encontrar um aparelho auditivo sendo vendido na internet, aquele dispositivo não é o ideal, né? Não é confiável. Então pode ser um dispositivo roubado, como você comentou agora. Pode ser um dispositivo que ele achou e alguma pessoa está tentando localizar, né? Pode ser um dispositivo... Enfim, existem N motivos. Pode ser um dispositivo
que não é um aparelho auditivo, como eu estava comentando agora do amplificador. Então, ele não é registrado pela Anvisa, não tem opção da fonoaudióloga fazer um ajuste. A gente precisa sempre prezar pelos profissionais, né? A gente luta tanto aí para nos formar, né? Para a gente ter uma boa formação. E às vezes vem, por exemplo, a internet com toda essa tecnologia e acaba lançando um produto falando que é bom, que a qualidade é ótima, por um preço acessível e não tem o trabalho do profissional. Então é super importante quem achar um aparelho auditivo, entre em contato com a empresa fabricante. Todos os aparelhos hoje em dia têm o nome da marca. Então, por exemplo, pode ser que esteja apagadinho, mas ou levem alguém, as pessoas normalmente conhecem as marcas. Então, ó, todos eles têm aqui uma nomenclatura. Então, entre em contato e fala, olha, localizei um aparelho auditivo, número de série, a gente vai orientar, é tal, né? Vocês podem me ajudar a descobrir de quem que é? É um aparelho que às vezes a pessoa lutou para pagar. Né? Às vezes está pagando ainda em Aqui, né? 24 vezes. Tá, então existe Ou ganhou opção do também. SUS, né? Também, né? E a pessoa perde, aquilo faz uma grande diferença na vida dela, né? Faz, com certeza. O aparelho auditivo, qualquer um, na verdade, qualquer dispositivo, ele ajuda muito na audibilidade. Né? Como se eu tivesse só um olho, eu estivesse enxergando as coisas só pela metade. O que eu preciso? Eu preciso de alguma coisa para me auxiliar. Né? Então, todos os dispositivos, o que eles fazem é auxiliar na parte auditiva. Tá. A pessoa Então, fica melhor. claro, para a pessoa ouvir melhor. Né? Então, essa é a intenção de todos os dispositivos. A gente chama aqui, vou voltar aqui com essa imagem, a gente costuma dizer aqui que é a banana da fala. Tá vendo que ele tem bem um Aham. formato mesmo? Aqui é onde estão localizados todos os sons que a gente usa para se comunicar. Então, se é uma pessoa que tem perda auditiva e não está tendo acesso a esses sons, ela precisa de uma amplificação. Né? E aí pode ser um aparelho auditivo, dependendo do grau da perda, um implante coclear, ou um dispositivo ósseo ancorado, que foi o que a gente comentou um pouquinho, né? Tá, perfeito. Bia, eu quero muito te agradecer. Nossa, foi Imagina. maravilhoso. Acho que foi muito. Ah, peraí, tem mais uma perguntinha aqui. Além da hipoplasia Hipoplasia. do nervo auditivo, quais são as outras contraindicações para adaptação do implante coclear? Bom, acho que isso aí você vai Perfeito. ter que explicar o que é tudo, porque. Eu explico. Hipoplasia, o nervo auditivo, né? Deixa eu pegar minha imagem aqui. O nervo auditivo, ele tá aqui, faz parte da nossa via auditiva. É ele que faz a comunicação da cóclea com a área do nosso cérebro, né? Com a área cortical. Então, hipoplasia significa que esse nervo, por algum motivo, por alguma má formação, ele tá bem fininho. Então, é um nervo que não recebe a carga necessária para que a informação chegue no cérebro. Né? Então, quando a Ni pergunta e contraindicação, significa que a pessoa não tem Não, indicação para aquele para fazer a dispositivo. cirurgia, né? Né? Então, o que acontece? O implante... Opa, deixa eu pegar aqui a imagem do implante coclear de novo. O implante coclear, ele é inserido na cóclea. Então, aqui ó, a gente tem a cóclea e tem o implante coclear. Se eu tenho um problema depois da cóclea, que é no nervo auditivo, a informação não Não vai vai chegar chegar. onde deveria. Né? Então, contraindicação, realmente, a gente chama de hipoplasia, então quando o nervo está bem fininho, agenesia, que é quando não tem nervo, ou agenesia de cóclea. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem cóclea. Se a pessoa não tem cóclea, não tem onde eu colocar o eletrodo. Tá. Eu lembrei o nome daquilo que a gente ia falar. É anacusia. Ah, tá vendo mesmo? Por que eles mudam? Ah, Porque... até o final da live eu precisava lembrar, né? Anacusia, pronto. É pessoa que tem perda profunda, que não escuta nada. Ah, tá. Desculpa, eu precisei falar porque eu lembrei. Minha memória Tá. funcionou. Eu tava tentando falar, eu acho que é quando a pessoa, tipo assim, na verdade a audição tá perfeita, mas ela não consegue fazer o processamento, sabe? E Ah, sei lá, que a gente perfeito. chama de agnosia. Tipo, por exemplo, assim, o Mister Magoo, ele não era cego, ele tinha agnosia visual. Aham, perfeito. Ele via o poste e passava a mão achando que era um cachorrinho, mas ele Uhum. dirigia.
Então, na verdade, ele é um quadro de agnosia visual. Ele enxerga, o olho enxerga, só que ele não compreende. Então, tipo, a visão tá perfeita, mas o entendimento não. A parte de percepção que tá errada, que é a interpretação que Perfeito. o cérebro faz da sensação que chega através dos órgãos dos sentidos. Isso acontece também com a parte auditiva, o que a gente chama de alteração do processamento auditivo Ah, central, então é o que né? vocês falam Então, diferente. a pessoa escuta, então fez toda uma bateria de avaliação auditiva, viu que a parte de condução do som tá boa, que a gente chama de parte periférica, então fez a audiometria, deu tudo normal, mas mesmo assim, quando tem, por exemplo, barulho, a pessoa não consegue se concentrar, às vezes pode ser realmente um problema de processamento auditivo. Então, a informação não está chegando bem, mas não está Ela tá sendo processada bem. perfeitamente. Exato. Então é E aí super. tem terapia para isso. Sim, existe a avaliação auditiva, né? A avaliação específica do processamento auditivo central, e existe o treinamento do processamento auditivo central. Então, é super importante crianças com alterações na escola, né? Que você perguntou, muitas vezes tem relação com essa alteração do processamento auditivo central. Então, a parte periférica está normal, mas quando a gente fala da parte de como é processado o som, Nossa, né? Exato, tem uma dificuldade. nossa, perfeito. Bia, você foi excelente, hein? Ai, que Uau, legal, não. adorei! Estamos Nossa, chegando no que fim foi já, né? excelente, porque deu para entender muito bem. Eu, Ai, até que eu, bom. assim, que sou leiga, eu achei perfeito, de verdade, sua explicação. Quero muito, muito te agradecer. Quero agradecer também todo mundo que acompanhou aqui com a gente. E vou te passar a palavra, tá bom? Fica à vontade. Eu que agradeço, foi um prazer, como eu falei no início, é uma alegria poder compartilhar junto com você esse momento e faz, acho que grande diferença a gente compartilhar com outros profissionais um pouquinho do nosso conhecimento. Espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas e que tenha sido de forma didática. Mas se ficou alguma dúvida, se alguém quiser entrar em contato também, estamos à disposição. Direct, tem o WhatsApp também, eu estou à disposição para poder auxiliar. Tá bom, Tá bom? Muito perfeito. obrigada pelo Obrigada a convite. você. Tchau. Um beijo, tchau. Beijo. Beijo, Antonieta.